Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Eu estava aqui abrindo as notícias recentes, senhor Paim, e peguei uma notícia de agora. A JBS é condenada a pagar multa de 38 milhões de reais por danos morais na cidade de Rolim de Moura. Para a Justiça, a empresa teve um faturamento alto em 2015, ano em que a empresa se desligou da cidade. O grupo JBS foi condenado pela Justiça do Trabalho de Rolim de Moura a pagar uma multa de 38 milhões e 600 mil reais por demissão em massa ocorrida no ano 2015 e fechamento da unidade. E para o juiz do trabalho, não houve motivos para a empresa fechar o frigorífico, sendo que a empresa tinha um faturamento milionário. Em um dos trechos da sentença, fica destacado que o lucro líquido da empresa requerida nos últimos 12 meses antes da propositura da ação foi o vultuoso 3 bilhões e 600 milhões de reais. Portanto, não tem nenhum cabimento a empresa alegar que foi uma situação socioeconômica que levou o fechamento da unidade industrial, pois é exorbitante o superávit financeiro naquele ano 2015. Diz ainda que outro trecho da sentença relata que a JBS pegou empréstimos no BNDES para abrir unidades no exterior. Portanto, não tem nenhum cabimento a empresa alegar que foi uma situação socioeconômica que levou ao fechamento da sua unidade industrial. Então, começam a pipocar agora ações. Houve outra anteontem, bloqueando 800 milhões no Rio de Janeiro por danos morais, etc, etc, etc. Mas eu faço essa colocação só para justificar que em 2011 e 2012, na Comissão de Agricultura no Senado, da qual eu era presidente, eu, junto com o senador Moca, fizemos um requerimento para que a comissão entrasse com uma ação no CAD contra o grupo para evitar a compra de plantas de frigoríficos no Brasil inteiro, mas principalmente no estado de Rondônia, naquele momento, no estado do Mato Grosso do Sul, onde compravam-se as plantas e fechavam. Fechava para quê? Para diminuir o preço do boi gordo. Se essa diminuição do preço do boi gordo se transformasse numa diminuição lá na ponta, na prateleira do mercado, ou no frigorífico do mercado, no açougue, tudo bem, mas não. É apenas para induzir e controlar o mercado do boi gordo brasileiro, que Rondônia tem uma produção grande de boi gordo, assim como no Mato Grosso do Sul também, uma produção grande de carne, e aí nós entramos no CAD pedindo para que houvesse uma intervenção do governo para evitar a compra de plantas e o fechamento de plantas, que não só diminui a renda, a receita dos nossos agricultores, mas também diminuiu e muito, nesse caso aqui, quase 500 funcionários, só nessa planta de Rolim de Moura, perderam emprego direto, 500 pessoas. Me permite, senador? Por gentileza, senador. É só uma frase. Por isso que na reforma trabalhista, eu sinto que o senhor Ferraço está sensível, tem um artigo que diz que situações como essa serão de livre-arbítrio do empregador. E aí não poderia o juiz ter tomado essa decisão de questionar a demissão coletiva por motivos fúteis. Por isso, meus cumprimentos, vai ajudar no debate que Vossa Excelência traz à tribuna do Senado. Dá um exemplo prático, né? Temos que ter cuidados com demissões coletivas. Por trás está meio que o monopólio, né, da venda e produção. Da compra e venda. Compra, industrialização e venda. É um monopólio que é maléfico para o país. Entre a aprovação no requerimento e a entrada desta ação no CAD, eu recebi a visita do senhor Wesley Batista no meu gabinete, onde ele foi me intimidar, dizendo que eu não poderia fazer aquilo, porque a JBS era uma das maiores empresas brasileiras e do mundo, produtoras de carne e tal. Eu concordei, olha, para mim,
É um orgulho para nós termos uma empresa brasileira sendo a maior empresa do planeta a industrializar e vender carne para todo o mundo. É um orgulho para o brasileiro. Agora, não em detrimento dos nossos produtores e não provocando desemprego, é que nós queremos que isso aconteça. Nós temos que ser competitivos no mercado nacional e internacional principalmente, mas não a custo da população brasileira que produz e que consome o produto. Mas, enfim, a visita não resolveu em nada e nós, tanto eu quanto o senador Moca, protocolamos esta ação no CAD que teve desdobramentos importantes e de lá para cá houve uma certa diminuição da compra de plantas para que nós tivéssemos a manutenção dos empregos nesse setor, pelo menos. Mas outra questão que nos traz à tribuna, senhor presidente, é a nossa cobrança sistemática com relação à redução dos juros. Assistimos ontem a redução de 1% da taxa Selic, mas eu entendo que ela é pequena diante da queda da inflação que aconteceu nesse período. Infelizmente, não podemos, ninguém pode comemorar o que estamos vivendo no Brasil com relação à economia. É justo e justificável a comemoração da equipe econômica do presidente da República, que houve um aceno para uma futura melhoria na economia brasileira. Isso é inegável e inquestionável. É claro que as coisas pararam de piorar, mas longe de ser aquilo que nós queremos para o nosso Brasil, pois essa situação da economia está afetando toda a população brasileira, empresários, trabalhadores, consumidores, toda a população. E está provado que o juro elevado não é um remédio para conter a inflação, pois os juros altos estão reduzindo o consumo e a redução do consumo provoca o desemprego. Provocando o desemprego, nós chegamos aí a 14 milhões de brasileiros que estão desempregados. Os juros se mantêm altos mais do que há 2 anos atrás. E eu digo por quê. Vejamos, há 2 anos a taxa Selic estava em 14% e a inflação estava perto de 10%. Portanto, nós tínhamos aí um juro real de aproximadamente 4%, 4 e pouco por cento. Agora a taxa Selic está em 10,25% e a inflação em torno de 4%, perto de 4%. Então, nós temos um juro real de 6%. Então, aumentou o juro real, por isso que não há consumo. As pessoas não querem usar o seu cartão para fazer compra. Aliás, cartão de crédito, nem pensar, né? Você ficar negativo no cartão de crédito é um desastre absoluto. Ali sim é um roubo oficial que se cobra de juro, tanto da conta garantida, quanto principalmente do cartão de crédito. Então, a inflação diminuiu bastante, mas a taxa de juros não diminuiu na proporção. Ou seja, temos, no meu entendimento, um aumento dos juros. A conta desse fenômeno de deflação provocada pela falta de consumo, podemos considerar que os juros reais estão mais altos agora, uma vez que a diferença entre a taxa Selic e a inflação é bem maior, numa escala de 4 pontos a mais há 2 anos para 7 pontos agora. Portanto, a explicação para a crise econômica, para a recessão e para o déficit fiscal do governo é simples e cíclica. Os juros altos inibem a tomada de crédito. Sem crédito, não há investimentos, não há produção. Sem produção, não há empregos. E sem empregos, não há consumo. E sem consumo, não há impostos. E com isso, há uma redução da receita no governo. E o governo não consegue fazer novos investimentos e nem pagar a conta dos altos custos da máquina pública. Porque quando não há consumo, a roda da economia não gira, tudo trava. Pois a crise é cíclica e também faz aumentar o déficit público.
E qual é a saída, qual é a sugestão que nós temos? Eu só vejo uma saída, é o governo ser mais ousado e diminuir de fato a redução dos juros, aumentar a redução dos juros. Então tem que ter uma ousadia para que os juros realmente caiam a níveis que a população possa tomar crédito e investir na infraestrutura e no setor produtivo para que a gente possa gerar emprego e renda no país. Precisamos de dinheiro no mercado, nos municípios e não no sistema financeiro, no sistema bancário. A ausência de recursos e incentivos afasta o investidor e conduz ao desemprego crônico, e é o que nós estamos vendo acontecer. Deixa a economia local sem vigor e causa diversos males sociais que vão do desemprego à falta de instituições de ensino, saúde, segurança e o bem-estar social da população brasileira. Portanto, precisamos reestruturar o Estado e voltar a nossa política econômica para o setor produtivo. Não é mais possível que somente os bancos tenham lucros astronômicos, enquanto que a economia real, o setor produtivo, a indústria, principalmente, trabalhe no vermelho já há muito tempo. Portanto, não dá para comemorar o resultado do PIB ainda, divulgado ontem pelo IBGE, que cresceu 1% no primeiro trimestre de 2017 em relação ao trimestre anterior, pois em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o PIB encolheu 0,4% no 12º recuo seguido, ou seja, há mais um ano o país não cresce. E o resultado do PIB nesse primeiro trimestre só foi positivo porque foi puxado pelo avanço do agronegócio. Foi 13,4% que avançou a produção agrícola, que salvou, mais uma vez, a economia. Só que tem um detalhe no país. Agora, no segundo trimestre, nós não temos safra. Então, nós não teremos esse reforço do agronegócio para o PIB do segundo trimestre. Portanto, é o momento do governo investir na infraestrutura, investir no consumo, tirar o dinheiro do sistema financeiro e colocar para que a população tenha acesso a crédito para comprar a sua geladeira, fazer a reforma da sua casa, os empresários fazerem investimento no seu negócio e, dessa forma, girar a economia, gerando emprego e gerando imposto também para que o governo tenha de onde tirar o dinheiro para fazer os seus investimentos que nós entendemos que é necessário. O PIB industrial ainda patina e cresceu apenas 0,9% nesse primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Já na comparação ao primeiro trimestre de 2016, houve uma queda de 1,1% do PIB da indústria e do setor de serviço recuou 1,7% no setor de serviços relativos ao mesmo período do ano passado. Portanto, o próprio IBGE indica que mesmo com o bom resultado do agronegócio nesse primeiro trimestre, que é natural por conta do fechamento da safra nesse período, o crescimento de apenas 1% do PIB nesse trimestre ainda não tira o país da recessão. No acumulado de 4 trimestres, a economia encolheu 2,3%. Em valores atuais, o PIB no início do ano alcançou 1,6 trilhão de reais. Portanto, repito, a política econômica do governo está equivocada no meu entendimento. E se não houver uma guinada nos próximos meses, poderemos caminhar para o agravamento da crise econômica e da geração de emprego. É preciso irrigar a economia, pois não é possível que nos primeiros 3 meses de 2017, os 3 maiores bancos do país tenham tido um lucro de 15% a mais do que no mesmo período do ano passado. Se o agronegócio cresceu 13,4% e foi a salvação, olha, comparativo, ainda é abaixo do lucro que teve os bancos no mesmo período. E alguém está pagando essa conta. Quem paga é o povo brasileiro.
E qual é a produção dos bancos? Não é nada, não há produção com esses juros elevadíssimos. Com essa mesma política, o BNDES deixou de emprestar 25 bilhões de reais em projetos de infraestrutura no ano passado. Lembrando que o BNDES é um banco de fomento, senhor presidente. Se o BNDES não tiver essa função, então vamos fechar o BNDES e coloca uma parte do Banco do Brasil, uma parte na Caixa Econômica e vamos mudar o rumo do BNDES. A existência do BNDES é para fomentar o desenvolvimento, é para irrigar a economia, fazer crescer regiões importantes do nosso país e setores estratégicos do governo, como é o caso de infraestrutura. Ao invés do governo investir na manutenção das estradas, da duplicação das BRs, faça a concessão e o empréstimo via BNDES, pois terá o retorno em benefício e o retorno será de volta para os caixas da União. Sem investimento em infraestrutura não há geração de emprego. Ou seja, o que o governo tem que promover, uma redução real e grande dos juros, facilitando assim a tomada do crédito de toda a população. Precisa aumentar os investimentos em infraestrutura, estimular o consumo, controlar os gastos públicos com o custeio da máquina administrativa e estancar de vez aquilo que disse aqui Vossa Excelência, disse a senadora Ana Amélia, estancar de vez este mal maior que virou uma metástase, esse câncer que está no Brasil, que é a corrupção. Enquanto as pessoas estão desempregadas, senhor presidente, e não conseguem muitas vezes levar comida para casa, não conseguem espaço para alguém da sua família nos hospitais públicos, não consegue espaço para colocar o seu filho, sua filha, numa boa escola, essas pessoas chegam em casa, ligam a televisão, leem o jornal, têm acesso às redes sociais, encontram só notícias de desvio de milhões, bilhões, multas de bilhões que não saberemos exatamente como serão pagas. Essas pessoas entram no desespero. Essas pessoas, com toda razão, ficam revoltadas com toda a classe política, senador Paim. É uma ação muito forte que precisa ser feita em conjunto com toda a sociedade, mas principalmente da classe política, de todos nós, senadores, deputados federais, executivo como um todo, para combater essa corrupção que tem levado o dinheiro da população brasileira. O Brasil é um dos países que mais arrecada imposto do mundo e não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para investimentos em infraestrutura, não há dinheiro para fomentar o desenvolvimento, exatamente por conta dessa corrupção que tem levado esse dinheiro embora para outros lugares e outros países, como nós estamos vendo aparecer contas graúdas em bancos no exterior, dinheiro que tinha que estar sendo investido na educação, na saúde, na infraestrutura brasileira. Então, eu entendo que é o momento da população brasileira pensar e se preparar para as eleições de 2018. É um momento que nós teremos para refletir de fato e o que fazer. Somente através de eleições diretas nós vamos melhorar o nosso país. Não há outra forma. E eu tenho certeza que toda a população brasileira está acompanhando tudo o que está acontecendo no país e fará um juízo de toda essa situação e dará o seu voto para um novo momento que nós estamos tendo toda uma expectativa de que o Brasil seja passado a limpo e nós possamos ver a economia voltar a crescer dentro de um grande projeto, planejamento, voltando os investimentos para o setor produtivo, não manter o dinheiro na especulação. A especulação não traz emprego nenhum para nem o município, nem o Estado da Federação. Só traz dinheiro para os banqueiros. Tanto é que o maior lucro da história do país aconteceu exatamente nesse primeiro trimestre.
nem mesmo o agronegócio, que teve uma produção recorde, histórica, teve um aumento tão significativo como houve o rendimento dos bancos no país. Senhor presidente, eram essas minhas colocações. Muito obrigado pelo tempo que Vossa Excelência deixou a gente avançar aqui hoje. Muito obrigado, presidente.